Bom Bom dia, dia. bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Zenha. Bem-vindo de volta. Bom dia aos amigos do chat. Gente, ó, dormi e acordei com o Lula esse fim de semana, viu? Esse Eu fuso ia horário da perguntar Malásia. Não, eu ia te perguntar isso. Você ficou acordada aquela madrugada da reunião do Trump e do Lula? Como foi? Olha, Ana, eu confesso que eu dormi mal, viu? Porque coisa de jornalista, né, gente? Porque a gente sabe que a coisa vai acontecer durante a madrugada. E fica todo apreensivo, que quer saber o que está acontecendo, né? E quando, na verdade, eu comecei no domingo, a reunião tinha acabado de rolar. Foi por volta. Começou a ser divulgada a entrevista do Mauro Vieira, foi por volta das 6h20 da manhã, mais ou menos, 6h30, né? Então a reunião tinha acabado de acontecer, ainda bem porque estava previsto para ser um pouco mais cedo, era para ser por volta das 2h30 da madrugada aqui, mas atrasou um pouco. E assim, olha, o que eu vi e que eu apurei, falei com pessoas de bastidores, foi uma aula de diplomacia. Vocês estavam falando do Lula agora há pouco, né, com esse vídeo da Bia. Aliás, eu estava falando para a Tati aqui, minha esposa, sobre como a Bia está se colocando como um quadro interessante nessa esteira do Lula, né? E realmente, assim, olha, acho que não é só uma questão de carreira política, viu, Ana e Azenha? O Lula até falou disso hoje na reunião numa entrevista na Malásia, é uma questão de vida. Eu acho que a bagagem que o Lula traz de vida e levou para essa reunião com o Trump, fez com que o Trump. Ó, não é por nada, não. O Trump está apaixonado no Lula, viu, gente? Apaixonado no Lula. Mas vamos lá, o que você quer colocar aí, Azenha? Eu queria colocar uma fala do Lula em que é a argumentação que ele usou com o Trump, viu? A gente não pode dizer que foram essas exatas palavras, mas a gente pode dizer que essa é a argumentação que o Lula apresentou ao Trump. Então, vamos lá colocar para você comentar. Na qual se taxou o Brasil, não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Então, não tem sustentação a tese. A tese de que não tem direitos humanos no Brasil porque está perseguindo o ex-presidente também não tem nenhuma veracidade. Quem comete crime no Brasil é julgado e quem for culpado é punido. Coisa simples que a gente pode discutir, sabe, com muita sinceridade, com muita objetividade. Dois ambos sentados em volta de uma mesa, a gente não tem que ficar com muita frescura, não. Sabe, é dizer o que quer, cada um quer o que é preciso fazer e fazer. Nós somos as duas maiores democracias do Ocidente. Nós temos que passar para a humanidade harmonia e não desavença. Nós temos que mostrar para a humanidade uma perspectiva objetiva na melhoria de vida do povo que a gente representa. O Brasil tem interesse em recolocar a verdade na mesa, mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto, não tem explicação a taxação feita ao Brasil. Não tem explicação. Não tem por que explicar a punição de ministros nossos, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas. Não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu país. E, ao mesmo tempo, a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil e depende do Congresso Nacional. Então, isso vai ser colocado na mesa. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. Ele fez esse resumo antes da conversa, mas você viu aí, né, o Plínio? Nenhuma menção a Bolsonaro. Foi muito interessante, gente. Assim, desde o começo, o que aconteceu, né? E daí é o que a gente estava falando, a experiência conta muito, né? Logo no início, quando abriram para os jornalistas ali fazer aquelas imagens, o Lula fez uma jogada de mestre. Boa, é isso que eu queria que você comentasse. Ele deu uma lavada no povo. Assim, foi uma jogada de mestre por qual motivo? Primeiro, o Trump foi perguntado sobre Bolsonaro. E o Trump falou algo muito ruim, que o Eduardo Bolsonaro está procurando o caminho de casa até agora, porque ele falou que achava que o Bolsonaro era um cara honesto. E falou isso no passado, né? Foi em inglês, foi no passado, né? No passado.
Né? E assim, o Eduardo Bolsonaro censurou, sequer ele colocou isso, ele colocou uma outra coisa, sabe, que não tem nada a ver. E daí, à medida que foi avançando essa conversa com os jornalistas, o Trump começou a se sentir mais à vontade para fazer aqueles gracejos, viu, Ana, que ele faz com os líderes. E o que o Lula fez? Cortou, gente. Ele falou assim, ó, a gente tem pouco tempo para conversar, não dá para ficar respondendo pergunta para vocês de coisas que a gente nem fez. Então, cortou qualquer possibilidade do Trump fazer uma lacração. Tanto que eu escrevi um artigo ontem, viu? Eu escrevi um artigo. O que restou para a narrativa bolsonarista? Falar em linguagem corporal e imaginação. Porque não tinha frase. Não tinha. Daí o Eduardo falou assim, imagine o que aconteceu nos bastidores. Porra, imaginar, gente, eles estão falando. E daí depois eu vou assim, olha a linguagem corporal do Lula. Gente, eu acabei de subir uma nota lá, daqui a pouquinho eu mostro para vocês essa mensagem, sobre uma foto da AFP, com uma foto da AFP que mostra o Lula totalmente tranquilo diante de um Trump mostrando o Lula. Né? Se for analisar a linguagem corporal, o adulto na sala de novo era o Lula. Mas, enfim, o que aconteceu? O Lula cortou qualquer possibilidade de lacração do Trump. Foram para a reunião. Pode falar, Ana, desculpa. Não, é que eu pensei exatamente isso quando o Lula faz aquilo. Eu falei assim, o Lula fechou qualquer hipótese do Trump tirar qualquer onda, né? Tipo, humilhar o Lula de alguma forma. Tinha jornalista ali e tinha lacrador, e tinha gente que é mais alinhada ao bolsonarismo e tal, que começa a fazer aquelas perguntas levantando a bola. Né? Agora, Plínio, só para te complementar, esta é a foto oficial que a Casa Branca publicou. Então, o Eduardo Bolsonaro pode dar piti, falar em linguagem corporal, que algo aconteceu que ninguém sabe, mas isso aqui é a Casa Branca. A foto está o Donald Trump sorridente e o Lula está sério, como o grande estadista que é. Não tem desculpa para o Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é a Casa Branca. E daí, gente, o que eu apurei? Eu acho que é interessante. O que eu apurei que aconteceu na reunião sobre Bolsonaro? O Lula não introduziu esse assunto. Só que o Lula é um mestre nisso. Inclusive, depois eu tenho um áudio aqui que ele falou disso agora há pouco lá na Malásia. Quando ele foi conversar com o Trump já sabia da história dele. Ele perguntou para ele sobre a prisão de 580 dias no lawfare da Lava Jato. O Lula justamente falou sobre isso, falou, ó, fui preso, teve toda uma questão, e reverti na justiça. E isso mostra que a justiça brasileira é uma justiça confiável. O que está acontecendo com o julgamento do Bolsonaro é um julgamento em que ele está tendo toda a oportunidade de se defender. Gente, acabou esse assunto. Acabou, porque o Trump mostrou empatia com o Lula nesse momento, né? Isso aí é o do aniversário. Eu quero colocar um vídeo antes, viu, Azenha? Só um minuto. Tá, desculpe. E só para explicar isso que eu estou falando, porque daí entrou nessa empatia com o Trump, porque o Trump falou assim, eu também, eu estou sofrendo processo lá, e matou o assunto Bolsonaro, gente. Matou. Né? E daí, hoje o Lula falou disso. Essa foi uma apuração que fiz de bastidores ontem, que está no artigo que eu escrevi, mas o Lula falou disso agora há pouco, lá na Malásia, por volta das 3 horas da madrugada, sobre o encontro. Eu vou colocar aqui, daí depois a gente coloca a impressão do Trump voltando para os Estados Unidos no Air Force One. Olha o Lula. Foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a... Opa, desculpa. Ele está falando aí sobre o que ele relatou sobre o julgamento do Bolsonaro, tá, gente? Depois ele emenda, porque ele foi perguntado aí sobre a química com o Trump. E eu acho que é interessante isso. No Brasil, disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto,
Sabe? Isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ah, peraí. Eu confundi, gente. Eu confundi. Esse aqui acho que vocês já colocaram, inclusive, né? É um outro aqui, mas enquanto eu subo ele, eu vou falando aí. Enquanto você sobe, deixa eu colocar uma descrição que eu acho importante para acrescentar ao seu comentário do próprio Mauro Vieira, depois do encontro, que vai acrescentar ao que você vai trazer. Legal. Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República, e estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas, e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. Foram mais 45 minutos de conversa, muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. Então, só lembrando, Plínio, há possibilidade, ainda, claro, vai depender da negociação, de visitas recíprocas, Trump vindo ao Brasil, Lula indo aos Estados Unidos. Plínio, complete, então, com o vídeo que você queria. Tá. Vou colocar o vídeo aqui, ó. Mas antes, só respondendo aqui ao Mauro Freire, menos Plínio, justiça confiável, eu tenho minhas dúvidas. Eu não estou falando do que eu acho, viu, Mauro? Estou falando o que foi passado na reunião. E o Lula exemplificou isso. Por quê? Porque o Lula explicou ali para o Trump que ele foi alvo de um lawfare e conseguiu reverter isso na justiça. E não conspirando, com narrativas, pedindo, né, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Daí eu vou colocar esse vídeo agora, que foi uma pergunta falando sobre a química. Né? O que é a química? Gente, prestem atenção na voz da experiência diplomática. Histórias totalmente diferentes. Tá? A minha trajetória é de um chão de fábrica. É de uma pessoa pobre, nordestina, que não morreu de fome até completar 5 anos, por sorte, que conseguiu sobreviver e chegar à presidência da República. A dele é de um homem bem-sucedido. Na verdade, é um empresário bem-sucedido, é um homem rico, que tem uma trajetória política totalmente diferente da minha. O que eu disse para ele, eu fiquei lisonjeado quando soube que ele sabia da minha história. Só fazer um parênteses aí, ó. Isso aí é o que eu falei para vocês, que foi quando o Trump perguntou para ele sobre a prisão que aconteceu com o lawfare da Lava Jato, né? Sabe, eu disse para ele que a minha relação com ele não tem nada a ver com o pensamento político e ideológico de cada um. Que eu respeito ele, porque ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, e eu quero só o respeito porque eu sou eleito presidente do Brasil. É só isso. E o que eu acho que é química, gente? Eu sempre... Não tem nenhuma novidade quando eu digo para vocês que o ser humano é 80% química e 20% razão e emoção. Sabe? Nós somos tocados à emoção. Nós somos tocados ao nosso olhar, ao sentir as pessoas. E eu acho o seguinte, eu acho que quem conhece a minha vida política sabe que eu tenho uma história, sabe, que merece respeito. Porque não é fácil o povo brasileiro ter a coragem de eleger um presidente que não tem diploma universitário para ser presidente da República. As ciências políticas não imaginavam isso. Nunca escreveram sobre isso. Então é importante que ele conheça a minha história. Sabe, é importante, porque muita gente não conhece, muita gente fala muita bobagem a meu respeito. E eu continuo sendo o que eu era. Eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei para onde eu vou quando eu deixar a presidência da República. E tem uma coisa que eu conquistei, que é o direito de andar de cabeça erguida. Você não sabe o valor que tem
para uma pessoa que veio de baixo aprender a andar de cabeça erguida e saber que não é melhor do que ninguém, mas que também não tem ninguém melhor do que ele. Essa questão do respeito é uma coisa que vale muito. Eu aprendi também que um ser humano só respeita quem se respeita. Se você não se respeitar, ninguém te respeita. Ninguém gosta de lambe-botas. Ninguém gosta de puxa-saco, de vassada, aquele lambe-lambe. A gente tem que ser o que a gente é de verdade. Eu acho que é isso que pintou entre eu e o presidente Trump. Quem seria o lambe-botas, Plínio Teodoro? É isso, né, gente? Olha, e assim, só para encerrar aqui, depois a gente coloca até essa questão, que está em inglês, daí o Azenha já traduz para a gente do que o Trump falou no Air Force One do Lula, né, inclusive parabenizando pelos 80 anos. O que eu apurei? O desespero do Eduardo Bolsonaro. Eles tinham certeza que havia uma lacração, não houve. Então, o Eduardo Bolsonaro, principalmente depois que ele começou a dar umas alfinetadas no governo Trump, hoje a principal preocupação do Eduardo Bolsonaro, viu, Ana e Azenha, não é mais com anistia. É o medo dele ser deportado, como está acontecendo com muitos latino-americanos. E se ele vier para o Brasil, ele vai ser preso. Então, por isso que ele está mentindo, está trocando palavras que foram ditas pelo Trump, pelo próprio Trump. Isso é muito grave, existe um monitoramento das redes. E o pior, viu, gente? A esperança deles era em cima de quem? Marco Rubio. Não falou uma linha sobre o encontro e o Trump foi muito incisivo ao dizer que a parte política, isso o Lula conta, a parte política da questão com o Brasil será tratada diretamente com ele. Os subordinados vão falar com ele antes de tomar qualquer decisão. Isso enterrou a conspiração do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro está muito preocupado em ter que voltar para o Brasil, como aconteceu com milhares de imigrantes latinos. Só que ele chegando aqui, a diferença é que ele vai direto fazer companhia para o pai lá no Complexo da Papuda. Viu, Azenha e Ana? Ô, Plínio, não vai embora não, que eu tenho umas questões para colocar para você, outras questões. Coloca aqui o Trump, vocês que manjam de inglês. Aí. Eu quero que você faça a fofoca. Quem é a jornalista que o Trump deu a dura? Porque todo mundo comentou isso, né? Ele estava falando... Acho que vamos fazer alguns negócios. Temos que pegar certas coisas aí. Mr. President, é uma jornalista, eu presumo que seja brasileira, porque ela está tentando enfiar o Bolsonaro. Estão dizendo que é da Globo News, eu não sei se é ou não. Tá? Isso é fofoca aqui. Ele está falando, certo? Olha lá. About o Mr. Bolsonaro, falando por cima do Trump. Quem está gritando? O Trump dá uma dura nela. Quem está gritando aí? Porque ele estava falando e a mulher falando por cima, querendo enfiar Bolsonaro de qualquer jeito, o Teodoro Plínio. Não grite. É você? Não grite, não grite. Isso é o Trump falando. É isso aí. Tentando enfiar o Bolsonaro no meio da conversa de qualquer jeito, ele falou que você está gritando. E foi para ela que ele falou, não é da sua conta, não é? Na sequência, ele fala. O Eduardo está cravando que é da Globo News. Eu acho que é mesmo. A Globo News queria fazer dali um showzinho, um espetáculo de Bolsonaro. E a repórter, não vou falar nome, nem quero saber, foi, como diz aqui, quer calcinar o Bolsonaro. Tentou enfiar o Bolsonaro por cima da fala do Trump e tomou uma dura do Trump por falta de educação. E inclusive ele foi muito grosseiro ali, né? Não é da sua conta. Mas assim, a gente vê, né, gente, que é uma tentativa de colocar uma coisa em pauta, que é o que o Lula falou agora de manhã.
o que ele disse para o Trump é que Bolsonaro é passado na política brasileira. Não adianta o Eduardo Bolsonaro espernear, não adianta. Vai ter choro, ranger de dentes na Câmara. Ontem foi ridículo a tentativa do campo bolsonarista em falar que o Trump elogiou o Bolsonaro na frente do Lula. Simplesmente que eu falei assim, eu gostava do Bolsonaro. E eu achava que ele era um cara honesto, né? Só que eles não colocaram esse complemento, né? Então, é a tentativa mais tacanha, mais canalha, de tentar se criar uma narrativa onde não existe narrativa, né? E eu acho que a maior prova disso, viu, Azenha, aconteceu justamente a bordo do Air Force One, com o Trump voltando para os Estados Unidos, né? Ele se encontrou com diversos presidentes, com diversos chefes de Estado. O Lula foi o primeiro, que ele falou, foi indagado lá no Air Force One, tá aí nesse vídeo, nessa matéria aqui, ó, tá bem no comecinho, e ele não vai falar de uma questão política, ele vai falar do aniversário do Lula. Olha isso aqui, quer ver? Ó? O Azenha pode ir traduzindo para a gente aí, viu, Azenha? Tell us a little bit about how the Lula meeting went yesterday. Então, perguntou sobre... Como foi o encontro com o Lula ontem? Meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. Foi boa reunião, que nós vamos ver ainda o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. É possível que haja um acordo. Eles estão pagando 50% de tarifa. I want to wish the president happy birthday. Eu quero desejar feliz aniversário ao Lula. Did you know that? He's a very vigorous guy, actually, and parou. very impressive. Ele é uma pessoa muito vigorosa, it's a vigorous guy, e eu fiquei impressionado. E é isso, daí a partir daí ele já começa a Today's his birthday, so happy birthday. All right, would you let him know, please? Ele repete isso, aí ele fala de novo. Mas ele diz ali, essa frase é importante, assim, que ele ficou impressionado com o vigor físico do Lula. Agora eu queria pular um pouco para um outro assunto, viu, Plínio? Só uma questão, Azenha. Olha essa foto da FP. Essa foto está na matéria, vocês podem ver lá na revista fórum.com.br. Essa é a foto a qual você se referia. Então me descreve aí a foto. Quem é o adulto na sala aí, né? Tá todo mundo falando a linguagem corporal do Lula. Qual a preocupação do Lula ali? Era o único que estava encostado ali. Olha lá, a cara do Trump, né? Mostrando o Lula. Gente, isso se repetiu muitas vezes, muitas vezes. O Lula não entrou em nenhum tipo de picuinha, digamos assim. E as imagens mostram muito. E acho que essa fala do Lula, viu, só para arrematar aqui, mostra o que foi a reunião. Né? Foi uma reunião de respeito. Só é respeitado quem se respeita. É isso que o Lula falou e é isso que foi a reunião. Não teve nenhum tipo de lacração ou gracejo do Trump, viu, gente? Tá fechado. Não, acho que também é cedo para dizer, para dar qualquer conclusão do resultado, se vai ter resultado. Eu acho que tudo indica, caminha-se para algum tipo de acordo, eu acho. Mas a Ana Prestes, o programa começou, uma das primeiras coisas que a Ana Prestes falou no programa de hoje foi: o Trump não dá para saber para que lado vai. O Trump ele é imprevisível. Então, e é interessante que, assim, muito se falou também nas redes, gente, de que não teve nenhum resultado prático. Gente, a diplomacia é assim. Você não resolve uma questão de um tarifaço em uma reunião de 50 minutos. Né? Tem toda uma questão que envolve muito mais coisa. O Lula falou, inclusive, de Venezuela, né? Falou de uma série de assuntos. Então, agora, a partir disso, as diplomacias, aí os representantes diplomáticos vão se reunir
É lógico que ontem o Lula não ia sair de lá falando assim, acabou o tarifaço, acabou as sanções, né? Mas existe um processo, é o que o Lula mesmo falou, e depois, agora não tem mais interlocutor. Agora, o que o Bananinha o Eduardo tentava levar para a Casa Branca e não consegue mais, agora o Brasil vai colocar a versão oficial das coisas, não uma narrativa fantasiosa do bolsonarismo. Vamos dizer assim, resumindo grosseiramente, que o Lula tirou o Trump para dançar. Se vamos cair, um pisar no pé do outro e desabar, a gente não sabe. Então, assim, mas o Lula não se... Visualmente, que importa muito, o Lula não se rebaixou ao Trump, o Lula recebeu elogios públicos do Trump, fez aniversário, etc. Ou seja, alguma coisa daí vai sair. Não sabemos exatamente o quê. Mas depois do encontro do Trump, viu... Sabe quem está com expectativa, aparentemente, de encontrar o Lula? Plínio. Isso eu não estou sabendo, não. Quem? Sabe? Agora é um ator interno. É o prefeito bolsonarista de Cuiabá. Ele mudou de posição. Para você comentar. Acho que ele está achando que ele é o Trump, o prefeito, aquele banana. Abílio Bronini, né? Bronini lá do Cuiabá. Vamos ouvi-lo. Ia conversar com o Lula, mas o Lula deveria conversar com o Trump. Se o Lula me ligar que nem o Trump ligou para ele, eu atendo. É só ele me ligar. Mas, gente, impressionante. Esse cabeça de ovo aí é simplesmente o prefeito bolsonarista. Você entendeu a jogada dele, Plínio? Não é ele que liga para o Lula. O Lula ligou para o Trump, então o Lula vai ligar para o Brunini. Abílio deveria conversar com o Lula, mas o Lula deveria conversar com o Trump. Se o Lula me ligar que nem o Trump ligou para ele, eu atendo. É só ele me ligar. Mas, gente, impressionante. Esse cabeça de ovo aí é simplesmente o prefeito bolsonarista de Cuiabá, que conseguiu fazer a façanha de quebrar a própria prefeitura em menos de 10 meses de mandato. E agora tá vindo aí falar que o Lula tem que ligar para ele. Ó, Abílio, toma vergonha na sua cara. O presidente já ofereceu ajuda para as contas públicas que você quebrou pelo menos 2 vezes. E esse, gente, é um método bolsonarista. Eles destroem o Estado, fazem tudo de errado e depois a culpa é do Lula. Compartilha esse vídeo, gente, para mostrar para o Brasil inteiro a vergonha do gado. E hoje à noite nós vamos decretar o estado de calamidade financeira do município de Cuiabá. É um vídeo que o nosso vereador federal... Mas é interessante esse cenário, viu, gente? Porque, assim, acho que a pesquisa que saiu na semana passada na Atlas Intel, eu acho que mostra muito o cenário. É uma pesquisa que eu achei muito interessante. A Atlas Intel tem acertado muito aí nas últimas eleições. Foi feito com mais de 14 mil eleitores. É o maior campo que tem de todos os institutos, né? E dá Lula com 51%. Aliás, um número simbólico aí, né? Para aqueles que chamam de cachaceiro. 51% vencendo no primeiro turno. Eu acho que, assim, o que está acontecendo um pouco... E o Eduardo Bolsonaro ontem estava sendo muito atacado pela direita por causa disso, é que, assim, esse tipo de narrativa, ele tem a mentira, como diria a minha avó, a mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta. Então, o que está acontecendo é que essa narrativa bolsonarista de perseguição, de que tudo é culpa do Lula, as pessoas estão sentindo no bolso. A hora que vai no supermercado, a picanha está mais barata, né? E isso a pesquisa mostra também, né? Que tem muita questão da economia. Está sentindo quando vê tudo que aconteceu nessa relação Trump e Lula, né? O que foi incitado, o que foi falado, não, mais 72 horas, agora vai jogar uma bomba lá na Baía de Guanabara, agora... Gente, não passa de narrativa, de tentar... É o velho método, viu, Ana e Azenha, de criar o terrorismo para se alçar um salvador da pátria. E cada vez menos a gente vê que as pessoas estão caindo na realidade. Que o Eduardo Bolsonaro está lá, não está lá para ajudar o Brasil.
Está lá para tirar o pai dele da cadeia de uma forma desesperada, né? De ter uma sobrevida política de um clã que enriqueceu dentro da estrutura pública, sem nunca ter, a não ser, lógico, a lojinha de chocolate lá do Flávio Bolsonaro. Mas ninguém ali trabalhou na iniciativa privada que eles defendem. Aliás, o Eduardo também, que trabalhou no Popeyes lá nos Estados Unidos, né? Mas não recolheu os impostos aqui no Brasil. Então, assim, está caindo por terra essa narrativa. Então, eu acho importante, só para finalizar aqui, a gente está entrando às portas de 2026, eu acho que precisa ter uma comunicação, não só por parte do governo, mas do campo progressista, influenciadores, mais parruda, que mostre realmente, viu, Ana, que a diferença, por exemplo, está no trato da economia, que é o cerne de tudo, sabe? Essas questões que eles ficam colocando ideológicas, isso aí serve para a ultradireita, sabe? Criar uma narrativa fantasiosa. É Nicolas Ferreira, daí a gente vai ver Nicolas Ferreira, sabe? Uma das coisas mais tristes que eu sinto é quando eu vejo aquele Zé Trovão na Câmara dos Deputados. Gente, vocês lembram do Severino Cavalcante? Eu gostava mais do Severino Cavalcante do que o Zé Trovão, viu, Ana? O Severino Cavalcante chegou até a presidência da Câmara, que era uma figura folclórica, né, da direita. Agora a gente está colocando criminoso lá dentro, bandido. Zé Trovão é bandido, o Paulo Bilinski é bandido, criminoso. Então, acho que isso é uma coisa que está caindo a ficha das pessoas. Que todo mundo que se abriga na asa do bolsonarismo ou defende algum tipo de bandido ou algum tipo de lobbyzinho, de negocinho escuso, que nem seu Silas Malafaia lá, com as emendinhas do genro dele. Vagabundo! Vagabundo! E é isso que tem que ser colocado. Acho que isso que tem que ser exposto. Sabe? Acho que a principal coisa é a hipocrisia da família Bolsonaro. A hipocrisia no discurso de Deus, pátria, família. Né? Isso aí tem que virar as claras. E acho que isso está começando a cair. E, muito graças ao Eduardo Bolsonaro, viu, gente? Por incrível que pareça. Eu acho que a nossa manchete de hoje foi muito apropriada, não foi, Aninha? Foi, realmente. Foi eles um atropelo. Né? Eles tinham a carta, né? Lembra? O Trump mandou uma carta para o Brasil, desaforada. Cadê o Trump da carta desaforada? Ele mudou. A posição do Brasil até agora, ao meu ver, não mudou. Não sei que alguma coisa tenha acontecido no bastidor, mas o Brasil não... Os discursos do Lula não mudaram em relação a usar outras moedas, não mudaram em defesa da questão Palestina, da América Latina, da Palestina, das terras raras, que agora foi criado um... Aliás, deixa eu só passar um videozinho que é importante a gente ter é muito importante a gente ter essa lembrança sempre, né? Que a Fernanda Melchiona fez um vídeo, faz um lembrete bom para o futuro. Vamos dar uma olhadinha nela antes de você se despedir, Plínio. Oi, gente. O assunto do dia é a reunião do Lula e do Trump lá na Malásia, mas eu não vou postar o Trump nas minhas redes sociais, só se for para criticar. E, claro, tem um elemento importante, porque houve uma ameaça direta, um ataque direto à soberania nacional, quando o Trump aplica o tarifaço no Brasil, faz uma carta claramente política contra o julgamento do Bolsonaro e condicionando as tarifas na prática, anulação do julgamento do delinquente. E o Lula foi bem, enfrentou a ameaça estadunidense, defendeu a soberania, isso é importante ser destacado. Então, essa reunião tem um elemento de recuo estadunidense, isso é fundamental ser destacado. Agora, vamos lá. Agora começam as negociações. E tem muito tema em jogo quando se fala em negociações, incluindo as nossas terras raras, que tem materiais fundamentais para a produção de chips, de carros elétricos, enfim, de todas as tecnologias que têm muito espaço no presente e terão mais no futuro. E a gente sabe que os Estados Unidos estão de olho nas nossas terras raras. Em segundo lugar, eles não aceitam a regulamentação das Big Techs. E nós não podemos recuar da decisão do Supremo Tribunal Federal e da luta política estratégica para, sim, regulamentar as Big Techs
o Brasil precisa ter soberania digital, investir, inclusive, em políticas para ter soberania digital. Portanto, fico alerta que qualquer negociação não pode abrir mão de pontos essenciais de defesa da nossa soberania, do nosso meio ambiente, das nossas riquezas naturais e também da nossa América Latina, porque a ameaça estadunidense de invasão da Venezuela é um escândalo sem precedentes na história recente, que não pode passar batido como se fosse natural. Portanto, também é preciso ter olho para defender, né, a soberania do povo latino-americano e não aceitar nenhuma intervenção estadunidense na nossa América Latina. Ana Prestes. Sim, excelente o comentário da Melchiona, né? Ela fala exatamente isso. Vamos ficar louvando Trump aqui, não, gente. Isso foi uma vitória do presidente Lula, da diplomacia brasileira, e ele representa, a Gleisi falou isso, né, naquele tweet, ele representou lá os interesses também da América Latina, da América do Sul, com relação a essa situação da Venezuela. E ontem eu fiquei ouvindo os comentaristas, viu, Plínio, do lado de lá, digamos assim, e eles ficavam, assim, indignados que o Lula falou da Venezuela, que o Lula citou essa questão, né? Mas é a velha narrativa. Foi um grande erro do presidente Lula. Eles estavam procurando assunto, né, Ana? Procurando pelo em ovo, porque não tinham o que falar, gente. Não tinham o que falar, essa é a verdade, né? E a Fernanda adora a Fernanda. A Fernanda é uma das deputadas mais sérias, mais comprometidas, principalmente em relação à América Latina, né? E eu acho que é isso mesmo. O que a gente viu ontem, né, gente? Lógico que a gente tem agora essa semana a reunião do Trump com o Xi Jinping, que eu acho que é uma reunião também muito importante em relação a essa guerra comercial desencadeada pelo Trump. Mas o Lula saiu ontem como um dos grandes líderes no campo diplomático para tratar diretamente com o Trump agora de questões que são essenciais não só para o Brasil, né? Para a América Latina, para a questão palestina, né? Eu acho que acabou aquele ruído que existia, viu, Ana Zenha, que foi provocado pelo clã Bolsonaro, de que o Lula é um radical, né? Eles vendiam isso para o Trump. E o Trump viu que não é bem isso, né? Fala, Zenha, tá fechado aí. Tem uma pergunta da Tony para a Ana. Ana, tem como saber o que está escrito no papel A4 que Lula entregou para o Trump? Vamos atrás, né? Vamos procurar. Eu pedi, viu, Ana? Eu pedi, mas falaram que não vão me mandar. Eu juro que eu pedi. Eu acho que tirar o tarifaço é o número 1. Sim, sim. Deve estar no topo ali, tirar... Magnitsky também deve estar lá, obviamente. Magnitsky também lá em cima. Mas o que eu soube, viu, gente, esse documento, ele detalha muitas coisas, assim, e rebate, principalmente as narrativas, né? A primeira coisa realmente é essa questão do tarifaço, o Lula até falou disso agora há pouco, que foi a questão técnica da coisa, né? Das fake news que foram, inclusive, citadas na carta do Trump. Então, assim, ele foi rebatendo tecnicamente, juridicamente, né? Tudo Isso que acontece. É importante, Plínio, desculpe interrompê-lo, mas é o seguinte: o Trump, obviamente, é um cara mal informado, tá? Sim. O Trump é um Bolsonaro bilionário. O Trump ele não presta atenção nas coisas. O Trump é mais ou menos o Reagan. Talvez o Reagan fosse pior que ele, que o Reagan é aquele ator. O Reagan, gente, eu cobri o Reagan lá no final. Cobri não, mas eu morava nos Estados Unidos no final do mandato dele. Tudo que o Reagan falava em público estava escrito num papelzinho que ele lia. O Trump não sabe das coisas, ele sabe das coisas na esfera das fake news. Então, o Itamaraty foi muito inteligente, Celso Amorim e o nosso chanceler, e falou assim, peraí, vamos dar na mão do Trump alguma coisa simples para ele ler, para ver se ele lê, e pelo menos contesta as fake news, porque o Trump está no círculo das fake news do Eduardo, não lhe parece isso? É exatamente isso, né, Azen? É trazer a pessoa para a realidade. Essa é a verdade, né? Porque o que acontece? A gente vê, e isso é uma questão que ontem ficou muito claro na ultradireita,
né? O Eduardo Bolsonaro, gente, trocou palavras da boca do Trump para criar uma narrativa. Quem faz isso? Quem faz isso? É a ultradireita. Então, assim, eles vão lá, escrevem textos em inglês, como o Carluxo fez ontem, falando de coisas que não existem. São mentiras. Agora tentando associar o Lula ao narcotráfico. Exato. O Trump está ameaçando a Venezuela e a Colômbia. E agora não. Ameaçando o Brasil, tentando ligar o Lula ao Brasil, ao narcotráfico. Tem que tacar bomba aqui no Brasil. Gente. Ô, Azenha, na verdade, isso aí, né, Ana, a gente sabe, é a máxima do nazismo. Da verdade, da mentira dita 15 vezes se torna uma verdade. Ontem foi uma coisa maluca, porque assim, a matéria que eu fiz falando que o Trump falando que achava que o Bolsonaro era honesto, né, repercutiu muito, porque na hora que eu soltei a matéria, isso pouco tempo depois, já havia uma tentativa de uma narrativa ali da direita de se colocar que o Trump elogiou o Lula na frente o Bolsonaro na frente do Lula. E daí, logo depois, para vocês verem como é que eles sentiram, o Eduardo surgiu com aquele vídeo que ele traduziu, que ele troca a palavra. Ele fala que ele troca o que eu achava que ele era um cara honesto. Um cara honesto, era um negociador duro, que não Azenha, você viveu nos Estados Unidos, ouve lá. Eu já ouvi, é absurdo. É absurdo a tradução que ele fez. Inclusive a própria direita fez a tradução. O inglês do Bananinha, ele tem a sua própria lógica, a sua própria tradução. Não, e daí revela, né? Como é que eles manipulam a realidade, gente? Manipulam a realidade em torno de um projeto político que agrada só os ricaços. Aí o Edgar. Olha só o Edgar. O Bananinha achou que ia para os Estados Unidos organizar a resistência e voltar nos braços do povo. Ele mesmo começou a acreditar nas mentiras que conta. Virou um Napoleão de hospício. Ele acredita que ele vai ser candidato a presidente o ano que vem, gente. Ele acredita. Dos Estados Unidos. Não tem que internar num hospital psiquiátrico, num presídio psiquiátrico, um ser desse? Tem que internar. Olha, não fala isso, porque eu gosto muito dos loucos, viu? Os loucos não merecem a companhia do Eduardo Bolsonaro. Sério mesmo, eles não merecem a companhia do Eduardo Bolsonaro. Tem que ser um presídio psiquiátrico, viu? É específico para esses malucos. Que, não é uma coisa que eu falo com felicidade, não, gente. Muito pelo contrário, com tristeza, porque esse clã Bolsonaro, só daqui a alguns anos a gente vai saber o mal que eles fizeram para o país. A gente já sabe, na verdade, mas muita gente enlouqueceu, saiu da realidade. Eu tenho amigos, eu tenho gente dentro da minha família que só é hiperfoco nisso, sabe? Só se abastece por informação catastrófica. Ai, por quê? Para, vamos voltar para a realidade, gente. A realidade é essa, são dois estados soberanos que estão negociando uma questão comercial, é isso, ponto. Foi isso que o Lula fez ontem, só isso. É isso aí, Plínio, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Para variar, né? Particularmente. Olha, então, eu vou chamar aqui, muito obrigado, viu, Plinião? Você volta amanhã, você foi muito elogiado aqui, viu? Não deu para ler todos os elogios, eu só coloquei um na tela, mas você foi muito elogiado aqui pelo chat.